das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Meu filho e minha filha, que alegria encontrar você aqui neste momento para orarmos junto a essa espiritualidade do Pai das Misericórdias. Oração ao Pai das Misericórdias. E como sempre digo, é uma graça, viu? É de graça, mas tem que ser pedida. E pedir a quem? Pedir ao Espírito Santo, que é o enviado de Jesus, que está à direita do Pai. Então sempre é este o movimento. Quando nós recebemos uma graça, ela vem de onde? De Deus. Mas quem é que envia? Jesus. Se eu te perguntasse assim, onde está Jesus agora? O que você responderia? Como um bom católico, a gente podia dizer, né? Na igreja, padre, no sacrário. Posso dizer a você aqui atrás, ó, o Santuário do Pai das Misericórdias, lá está Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade. Muito bem, sua resposta foi maravilhosa. Mas eu quero te levar a algo a mais. Jesus está agora em corpo glorioso nos céus, à direita do Pai. E o que Jesus faz lá? Como ele nos diz na sua palavra, ele nos envia o Espírito Santo. Então peça esse Espírito Santo para bem viver a graça deste momento de oração, na oração ao Pai das Misericórdias. Se é possível, feche um pouquinho os seus olhos, pede essa graça. Pede o Espírito Santo, dom de Deus, que vai abrir o seu coração a viver o que Deus te pede. Meu filho e minha filha, refletiremos hoje um trecho do Evangelho magnífico, bem conhecido, as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças vamos refleti-las no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Então, aqui no Evangelho de São Mateus, e é importante a gente refletir isso. O Evangelho de São Mateus é um dos mais importantes. Ele não é o primeiro da Bíblia na ordem dos livros por acaso. Por que é o primeiro da Bíblia? Bom, os evangelhos eles têm uma certa divisão. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos. Essa palavra da tradição da teologia significa o quê? Que são muito parecidos. Então, os três primeiros. Só que dos três primeiros, lembremos, só São Mateus foi discípulo, eleito, chamado por Jesus e viveu tudo isso que ele escreve. Já Marcos, ele escreve, segundo a tradição, de São Pedro. São Lucas escreve a partir das pregações de São Paulo. Mas só Mateus escreve a partir do que ele mesmo viu, testemunhou e viveu. Já João é um evangelho diferenciado, maravilhoso, mas com outra perspectiva. E neste Evangelho de São Mateus, que é muito importante, como eu já acabei de dizer, as bem-aventuranças são um centro de espiritualidade, um caminho de salvação e de céu. Quer ser santo? Quer ir para o céu? Olha, se você não quer, meu filho, me perdoe, mas o inferno te espera. Eu não quero ir para lá não, hein? Deus me livre, né? Então, se você quer ser santo, um dia você vai para o céu. E tem que desejar, hein? Se não deseja ainda o céu, vamos pedir a graça. Vamos fazer retiros, encontros. Vem aqui para a Canção Nova, para que Deus te toque o coração e você deseje o céu. Mas aqueles que já desejam o céu, é a bem-aventurança como que um caminho, um horizonte a ser seguido para alcançar a santidade. Bom, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 5. Iniciamos e vamos continuando. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui nós concluímos as bem-aventuranças, nesse capítulo 5, versículo 10, então do 1 ao 10. Meus filhos, o que nós podemos aprender aqui nas bem-aventuranças? Existe uma hierarquia, da primeira bem-aventurança até a oitava, tem um caminho, não é coisa fácil. Olha só o que diz a oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o quê? Uma pessoa feliz, alegre. É uma pessoa que vive a boa nova, que está cheia de esperança e de felicidade. Você já foi perseguido? Você já sofreu uma calúnia? Você já foi injustiçado? Porque é isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, eu estou certo, fazendo o que é certo e por isso sou perseguido. Quem é que fica alegre com uma coisa dessa? Eu não fico. Vou ser bem sincero para você. Eu não fico. Mas como é que eu vou alcançar isso um dia, meu Deus? Eu vou dizer para você, não sou bom exemplo, viu? Não sou. Quem convive comigo sabe. Mas eu posso dizer para vocês algumas vezes que eu consegui, na graça de Deus, responder direito a uma perseguição. Meu Deus, como foi maravilhoso. Como eu consegui tocar na graça do Espírito Santo dizendo, tudo bem, a pessoa não entendeu, a perseguição é pela verdade e eu aceito Jesus. Eu não vou deixar de falar a verdade, vou pedir perdão aos meus irmãos no que é possível, mas eu aceito essa perseguição, eu aceito esse sofrimento, porque o Senhor disse, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Uma vez, eu posso testemunhar para vocês, eu estava numa Santa Missa e naquela Santa Missa eu comecei a falar de que as pessoas não podiam comungar em pecado grave, uma coisa básica. E ali um senhor estava na primeira cadeira da missa, no primeiro banco, e aquele senhor balançava a cabeça e eu vi ele inquieto. E durante a missa ele se levantou e se retirou. Meu Deus, eu fiquei tão preocupado. O que ele vai falar para o padre? Será que vai escrever para o bispo? Meu Deus, e agora? Mas eu continuei pregando. E quantas pessoas vieram depois dizer, né? Que daquele momento de pregação se libertaram da comunhão em pecado. Então é só um momento que eu aceitei a cruz e vivi aquele momento ali. Mas para chegar nisso, meus santos, eu volto a dizer, não sou exemplo, mas eu estou buscando, eu quero o céu. E Jesus diz o quê? Que a primeira bem-aventurança é qual? Que nós devemos e temos que buscar o reino dos céus. O reino dos céus. E esse reino dos céus está na palavra, está na tradição. Depois nós temos que chorar. Chorar aqueles que não alcançam o reino dos céus, chorar diante de perseguições. Depois nós temos que ser mansos. Como é difícil ser manso, hein? Depois ter fome e sede de justiça. Não importa o que aconteça, eu quero a verdade, eu quero Jesus. Depois ser misericordioso. Como é difícil ser misericordioso, hein? Deus nos pede isso e nós podemos alcançar pela sua graça. Depois, ser puro de coração. Como ser puro num mundo como esse? Um mundo que nos impõe a sexualidade, que nos impõe uma visão sensual em todo lugar. Eu tenho falado sobre isso. Eu não vou em shoppings lotados, eu não vou em praia segunda-feira, não. Porque não dá, né? Eu sou homem e vendo aquela bundolatria ali não vai dar certo. Então eu fujo desses momentos de sensualidade. Mas dentro da igreja a gente tem encontrado isso, infelizmente. Depois ele diz, bem-aventurados estes, né? Que serão chamados filhos de Deus, porque perseguidos alcançarão a graça da misericórdia. Então caminhar nessa bem-aventurança. Querer o reino dos céus, chorar, ser manso,
misericordioso, ter coração puro, promover a paz, para depois conseguir na perseguição dar uma boa resposta. Caminho de santidade, difícil, mas com a graça de Deus alcançamos. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias pedindo essa graça. Reze comigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido. Acolhei esse povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sobre vós as intenções apresentadas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias.